Pessoal, é absurdo o que está acontecendo aqui no nosso país. Veja só essas últimas notícias que nós recebemos. Moraes decide passar por cima do Congresso, envergonhou o Congresso Federal e simplesmente permitiu que fosse cobrado o IOF. Ou seja, os 380 e tantos votos dos deputados não valeu de nada. É como o Nicolas Ferreira disse, é melhor fechar o Congresso. É melhor fechar o Congresso. É como Gustavo Gayer disse, ele cuspiu na cara dos deputados e ainda pisou em cima, ele envergonhou todo mundo. Para que serve um mandato dos deputados? Como é que a maioria dos deputados vota para derrubar o IOF, que seria um imposto ali que ia ser cobrado a mais? Outra coisa, não é que ia isentar o pobre e ia cobrar do rico, não. O pobre era que ia se ferrar, os deputados viram isso, por isso derrubaram esse IOF. Aí o governo Lula, para não perder, não deixar de arrecadar, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, foi para as mãos de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, simplesmente na canetada, devolveu o direito ao governo federal sobre o IOF e pisou na cara dos deputados. Que vergonha nós estamos passando aqui no nosso país. Veja só, teve uma pesquisa que saiu aí da Quest, que eu estava olhando na Globo, inacreditável, que mostra que o presidente Lula já está em um bom cenário para o segundo turno do ano que vem, ou seja, ele já está ganhando força segundo essa pesquisa, porque eu não acredito muito nessas pesquisas, porque elas são tendenciosas, manipuladoras, elas querem induzir as pessoas. Também vou deixar aqui uma matéria que eu estava olhando na entrevista de hoje, o Bolsonaro falando sobre a questão da investigação, a questão do processo que ele está passando. E, sinceramente, ele disse que não vai fugir do país, não vai buscar abrigo político nos Estados Unidos ou em outra embaixada por aí. Não, ele disse que vai assumir tudo de frente. Bora acompanhar essa matéria? Vamos ficar um pouco por dentro do que está acontecendo? Primeira coisa que eu queria aqui analisar com vocês é a questão das eleições de 2026. Veja só, eu olhei aqui no G1, tá certo que o G1 é tendencioso, sabe, os esquerdistas, mas é só para nós olhar essa pesquisa da Quest que diz, ó, eleição para 2026, Lula lidera todos os cenários em primeiro turno e empata só com Tarcísio em eventual segundo turno, diz Quest. Ou seja, aqui eles já eliminaram Bolsonaro. Vejam só que eles dizem aqui que o Lula está liderando em todos os cenários. No primeiro turno e no segundo turno ele ia empatar com Tarcísio de Freitas. Ou seja, já estão cogitando colocar o nome de Tarcísio de Freitas, até porque Bolsonaro está inelegível por causa que ele se reuniu com embaixadores, porque ele subiu em um trio elétrico. Então é aquela coisa toda que nós já sabemos que não se sustenta. Mas aqui no nosso país, a democracia do STF, ela impera. Ela subsiste, né? Diz aqui a matéria que o presidente descolou de todos os nomes em eventual segundo turno, exceto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicano. E é exatamente isso que nós estamos enxergando. Bolsonaro ele deu uma entrevista na CNN e ele disse que ele vai insistir até o final. Até agora, se o Lula lá em 2018 insistiu, mesmo preso insistiu, porque Bolsonaro ainda solto, né? Porque sabemos que, infelizmente, o PGR já pediu a prisão dele. Então, vamos duvidar que ele vai ser preso? Não. Provavelmente ele vai ser preso, aí daqui uns dias aí, por causa do golpe de Estado que ele ia dar no nosso país, que é inacreditável, que não se sustenta, ninguém acredita nessa narrativa tendenciosa. Mas o Lula já está trabalhando para as eleições de 2026. Ele já está trabalhando para as eleições de 2026. Ele não está agindo politicamente. Você vê essa tensão com os Estados Unidos, não é porque o Donald Trump está querendo invadir, querendo passar por cima do STF do Brasil. Não é nada disso. O Lula, com a sua
cabeça de minhoca, falou mal do dólar esse tempo todinho, falou mal do Trump. O Trump simplesmente reagiu. O Trump, ele não chegou, não deu uma doida na cabeça do Trump. Não foi que o Trump acordou estressado e disse: vou botar 50% no Brasil para eles se ferrarem. Não, não foi isso que aconteceu, não. Antes mesmo do Trump chegar a ganhar as eleições dos Estados Unidos, o presidente daqui, o Lula, já estava metendo o pau nele e apoiando a Kamala. Já estava falando que o Trump tinha alguns pensamentos errados e a esquerda toda estava hostilizando o Trump, até a imprensa já estava colocando o Trump como um derrotado. Depois que o Trump ganhou as eleições, o presidente daqui se aquietou mais e desejou boa sorte para o Trump. Mas veja só, de alguns tempos para cá, o Lula só vive falando mal do dólar, que o dólar é a moeda mundial. Tudo gira em torno do dólar. E o Lula só falando mal do dólar, nós temos que buscar outra alternativa, uma outra moeda. E o Trump simplesmente reagiu por causa das falas do Lula. Aí sim, aí entra outros fatores também. Entra o fator Alexandre de Moraes, não STF. O fator Alexandre de Moraes, que estava censurando jornalistas que moram nos Estados Unidos, perseguindo, Vocês se lembram daquela briga que ele teve com o Elon Musk? Por causa do X? O X ficou por alguns dias aqui sem operação aqui no Brasil. E foi aquela resenha toda. Ou seja, o Trump estava vendo tudo isso. Oxê, perseguição, censura. Aconteceu muita censura. E o presidente dos Estados Unidos estava vendo tudo isso. E agora, Bolsonaro, inelegível, prestes a ser preso. E quem é o comandante que está na frente do julgamento de Bolsonaro? Alexandre de Moraes. Interessante que Alexandre de Moraes ele tem ganhado um protagonismo que eu nunca vi nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal com tanto protagonismo como Alexandre de Moraes. E justamente nesse caso do suposto tentativa de golpe aqui no Brasil, aí ele está tomando a frente e o Trump está vendo tudo isso. Ou seja, a esquerda está livre, não tem censura na esquerda, ninguém é perseguido na esquerda, ninguém tem suas redes bloqueadas da esquerda. Agora da direita é jornalista, aliados de Bolsonaro. Então tudo isso pesou para que essa tarifa chegasse aqui no Brasil. Então nada é à toa. E agora estão querendo jogar nas costas de quem? De Bolsonaro. E ele está usando isso a favor dele. Veja como é malicioso o presidente do Brasil. Veja o presidente que diz que pensa nos pobres. O cara é malicioso. Uma taxação de 50%, que sabe que o Brasil vai levar prejuízo com isso. Em vez de ter a humildade de ir lá, procurar, conciliar, conversar, negociar com o presidente dos Estados Unidos, não. Ele quer pagar com a mesma moeda. Veja só, se Trump nos taxar, nós taxa eles também. Como se nós aqui, o Brasil, fosse uma potência. Como se nós fosse uma potência nuclear, como se nós fosse uma potência na economia, como se nós fosse uma potência em tecnologia. Ah, não. Se o Trump taxar o Brasil, ele se prepara que nós vamos devolver com a mesma moeda. Foi exatamente isso. É isso que o Lula quer fazer, pensando que os Estados Unidos vai quebrar por causa disso. É inacreditável. No final da linha, na ponta da linha, quem vai se ferrar aqui no Brasil é o pobre. Nós sabemos claramente disso. Parece que esse presidente não pensa. Ele só pensa nas eleições de 2026, que Bolsonaro tem que estar preso. E veja só, há uma dobradinha aqui. Há uma dobradinha entre Paulo Gunet, o presidente Lula e Alexandre de Moraes. Os três estão trabalhando pelo mesmo ideal. Lula quer se reeleger, Alexandre de Moraes lançar Bolsonaro na prisão e Paulo Gunet já pediu a prisão de Bolsonaro. É inacreditável, mas é exatamente isso que está acontecendo. Agora veja só a cusparada, a pisada, a humilhação que Alexandre de Moraes deu nos deputados. Decisão de Alexandre de Moraes autoriza a cobrança
retroativa do IOF. Perda de tempo aquela votação dos deputados. Perda de tempo. Agora eu pergunto, os deputados vão fazer o que agora? Hugo Mota. E aí, Hugo Mota, o que é que você vai fazer depois de uma humilhada dessa? Depois dele ter batido na cara de todo mundo de uma vez só. Não precisou ir de um em um, não. Bateu em todo mundo de uma vez só. Derrubou a votação de todos. Porque um ministro que não recebeu voto de ninguém tem mais moral do que 380 deputados que receberam voto em todos os lugares do Brasil. Inacreditável. Uma pessoa que não representa ninguém, Alexandre de Moraes, só representa o Lula. É só isso que ele representa. E os deputados que representam o voto da população brasileira foram simplesmente humilhados. Numa decisão dessa, Alexandre de Moraes simplesmente quis dizer: quem manda aqui sou eu. É do jeito que eu quero. Independente de voto ou não, quem manda aqui sou eu. Os votos de vocês não valem de nada aqui. Eu sou o chefe do Brasil. Eu decidi que o IOF vai voltar a ser cobrado e vai ser cobrado de ponto final. Foi exatamente isso que ele quis dizer. Na cara dos deputados. E aí vão fazer o quê? E o Hugo Mota? E aí? Vai ter alguma reação? Não estou dizendo que é para causar uma briga, não. Mas qual é o papel do legislativo? Qual é o papel dos deputados? Vão deixar isso para lá? Eles podem revogar isso aqui, os deputados. Pode sim. Agora, se deixar para lá simplesmente, é exatamente isso que Alexandre de Moraes quer. Se deixar para lá, se isso passar e ninguém fizer nada, se Hugo Mota não fizer nada, Alexandre de Moraes vai ganhar mais força ainda para pisar toda vez que achar conveniente em cima dos deputados e da Câmara dos Deputados. Se os deputados não tiverem mais moral para contrapor uma decisão dessa de Alexandre de Moraes, é melhor fechar o Congresso e deixar só o Supremo e o presidente da República tomar conta do Brasil. É inacreditável, mas é exatamente isso que aconteceu. Veja só, o Bolsonaro diz que vai enfrentar o julgamento. Não tem outra alternativa, diz Bolsonaro. Não tem mesmo. Vai fazer o quê? O que Bolsonaro vai fazer? Ele não tem o passaporte dele, ainda que ele quisesse asilo em outro país. Ele não tem o passaporte, ele não pode sair do Brasil. E diante de um julgamento desse, um julgamento de os seus inimigos é que estão julgando ele. Não é os juízes que estão defendendo o Brasil, defendendo a Constituição, nada disso. Ele vai ser julgado pelos inimigos. Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Zanin, que era ex-advogado de Lula, Flávio Dino, que era ex-ministro de Lula, inimigo total de Bolsonaro. É as pessoas que vai julgar Bolsonaro. Fux. Então, tudo de esquerda, tudo que foi, todos eles chegaram no Supremo Tribunal Federal por indicação do presidente Lula. Então, aí eu pergunto, qual vai ser a isenção? Como o Bolsonaro vai escapar desse julgamento? Impossível. Impossível. É simplesmente surreal e inacreditável. O ex-presidente disse lamentar o relatório de alegação final do procurador-geral Paulo Gonet na ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado no país. Esse golpe, isso entrou para a história. É inacreditável. Pessoal, o ex-presidente Jair Bolsonaro minimizou nessa quinta-feira as acusações de golpe de Estado apontado no inquérito do STF, ao comentar o processo penal que disse que ele vai enfrentar no julgamento. Essas coisas só acontecem aqui no Brasil. Olha só o que ele ainda disse, abre aspas, eu vou enfrentar o julgamento, não tem outra alternativa, mas lamento a peça do Paulo Gonet que se preste a fazer um documento desse, indo além da Polícia Federal, afirmou o ex-presidente na coletiva de imprensa. O Paulo Gonet, né? Algumas pessoas disseram, não, o Paulo Gonet é uma pessoa cristã, o Paulo Gonet é uma pessoa abalizada, né, na justiça, imparcial. Que imparcialidade o quê? Paulo Gonet
Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, todos eles já têm a decisão certa já. É como o advogado, estava escutando um advogado, ele disse, independente do que os advogados digam, independente da sustentação de defesa que os advogados façam, não vale de nada, eles estão um pouco se lixando, eles já estão com a decisão pronta, já estão com a decisão certa. Os advogados podem apresentar a prova que for. Alexandre de Moraes não quer saber, não. Pode falar, pode trazer testemunho. Quando o Alexandre de Moraes quer trazer uma testemunha de acusação, ele impõe, ele obriga, e a testemunha tem que vir. Quando os advogados de Bolsonaro, dos outros, da trama golpista, da suposta trama golpista, eles se chamam, aí pede para o Alexandre de Moraes, aí o Alexandre de Moraes diz, não, se ele quiser vir, ele vem voluntário, eu não vou mandar não. Ou seja, quer dizer que Alexandre de Moraes obriga os de acusação vir, mas Alexandre de Moraes não pode obrigar os da defesa vir. Meu Deus do céu, sei não, é no Brasil que essas coisas acontecem. Existe um plano para que isso, para que a direita se acabe. E o plano é, vamos sufocar o líder da direita. O plano é esse, vamos sufocar o líder da direita. E como é que sufoca? Prendendo. Nós não vamos matar ele. Aqui no Brasil não tem pena de morte, mas existe prisão. Vamos sustentar até o fim essa questão do golpe, vamos colocar ele na prisão, vamos sufocar a direita para que a direita acabe aqui no Brasil. Até 2018 não tinha direita. Eram pessoas que ficavam acanhadas, quietas, ninguém dizia que era de direita. Hoje acendeu-se a chama da direita por causa de Bolsonaro desde 2018 e a direita está aí forte. Mas agora o Supremo Tribunal Federal, vendo que essa direita está forte, eles têm que sufocar o líder da direita para que essa direita aqui no Brasil ela se espalhe e busque outras alternativas. E a direita pensa, já que Bolsonaro já era, vamos buscar o centro, vamos buscar a esquerda, vamos buscar qualquer outra pessoa. Eles querem voltar ao que tinha antes. Antigamente existia democracia, hoje em dia parece que não. Antigamente existia democracia quando era o Alckmin de um lado e o Lula do outro. Ali era democracia. Era um extrema esquerda, que era o Lula, com o centro-esquerda, que era o Alckmin. Aí os dois se embatem. Era o embate dos dois, né? Disputando a presidência naquele tempo. Lula vai voltar à cena do crime. E era aquela coisa, uma acusação, um acusava o outro. Hoje tá aí. Alckmin voltou à cena do crime juntamente com Lula. É o cara ser muito cínico. É o cara ser cara de pau. Vai entrar para a história como um covarde, fraco, mentiroso. Se é que ele pensa na história dele, o que é que os netos dele vai pensar dele? Não sei como é a cabeça desse povo. Mas o Alckmin manchou-se. É vergonhoso, é lamentável. Mas tá aí. É inevitável essa perseguição política aqui no Brasil. Triste e lamentável. Pessoal, até o próximo vídeo, se Deus permitir.